final do ano passado que salvou a gente. Ele sabe bater na bola, cara. O moleque sabe bater na bola. Muito bem. E depois de suportar o processo, a gente chega ao centroavante do Vasco. Hoje, teoricamente, nós temos o Pedro Raul, né? Temos o Juan Cruz, né? E temos o GB, que está lesionado, que é da base, que poderia estar somando muito aí nesse time. Sobre o Pedro Raul, eu sei que o Marcelo quer fazer alguns comentários. Você quer que eu termine ou você quer que eu comece? Eu posso fazer agora, sem problema. Então, para mim, o Pedro Raul, a utilidade do Pedro Raul hoje, para o Vasco, é o dinheiro que ele pode valer se ele for vendido. Ele, para mim, não tem uma utilidade para esse elenco. Primeiro, está queimado. Segundo, jogador muito problemático. Muito problemático. E assim, eu fui contra a contratação dele. E um amigo meu, eu falei isso na outra live, um amigo meu que era do Botafogo, trabalha no Botafogo, falou horrores para mim, Marcelinho, a torcida do Vasco está se iludindo com esse cara. Esse cara só quer saber de mulher e balada. Ele não é comprometido e tudo mais, que não sei o quê. Pô, beleza. Aí veio o pessoal, mas no Goiás. O único lugar que ele jogou foi o Goiás. O único lugar que ele jogou bem foi o Goiás. E lá no Goiás, tivemos jogadores clássicos no história do futebol brasileiro, como Dio, Josué, Araújo. Todos esses caras jogaram muito no Goiás. E saíram de lá e... Uma coisa é você jogar bem no Goiás, outra coisa é jogar bem no Vasco, da Gama. Ainda mais precisando dessa reconstrução, desse negócio de se reposicionar no futebol brasileiro como um time grande, que disputa título, que vai lá e vai brigar com o Libertadores e tudo mais. O Pedro Raul, ele não consegue suportar essa responsabilidade. Isso ficou muito claro. Ele sente pressão jogando contra o ABC, sabe? E aí ele teve boas participações assim, em alguns jogos. O que mascarou isso foi o nível dos adversários que o Vasco estava tendo. O Pedro Raul, ele tem dificuldade de domínio, ele tem uma leitura na hora de dominar a bola, que, sei lá, eu acho que ele está distraído, ele está olhando para a arquibancada, está se olhando no telão, alguma coisa do tipo, e quando ele se dá conta, a bola está ali, pum, aí, canela, joelho. Pô, aí vai lá, aí quando a bola vem na cabeça dele, que é o principal dele, sai um peiteleco. Se posiciona muito mal. Eu tinha que ter feito isso. Pegar todos os jogos que o Pedro Raul, principalmente no Maracanã, que a câmera fica mais aberta, dá para pegar legal, como é que ele foge ao invés de ele fazer o facão, dele infiltrar para pegar o contrapé do zagueiro, ele vai por trás do zagueiro. Aí por isso que ele vai lá e sempre tá cabeceando daquele jeito todo esticado, cabeceando fraco. Então, assim, o Pedro Raul, cara, ele, assim, eu acho que ele não se decepcionou, ele não me decepcionou. Eu esperava isso dele. E na pré-temporada eu falei, eu já fiquei meio assim, com aquele negócio dele de fazer o pivô ali, pô, beleza, um pivô maneiro e tal, mas caraca, lento para soltar a bola, lento para se apresentar. E assim, o meu adjetivo para o Pedro Raul no Vasco é âncora. O Vasco perde velocidade, perde mobilidade com o Pedro Raul em campo. Isso fica muito notório, até quando ele sai, mesmo que alguém entre e jogue mal no lugar dele, tu vê que o time começa a sair, começa a aproximar, sabe? O ataque ele começa a não ficar tão distante do meio de campo, entendeu? Aqueles buracos enormes que o Barbieri deixava no time. Mas quando ele tirava o Pedro Raul, esses espaços diminuíam um pouco, que seja. Então, assim, para mim, cara, eu acho que o Pedro Raul, ele não serve para um time grande na situação do Vasco. Ele serviria se o Vasco estivesse mais estruturado e para ser um jogador, tipo que era o Luiz Cláudio naquele timaço que o Vasco teve. Que era um jogador de 2 metros de altura também, fazia os golzinhos importantes dele, tá ligado? Mas tinha um time para alimentar e para falar, cara, nem vem aqui atrás, fica aí na frente, banheira. Que a bola vai ter a bola o Anderson também, o que o Adriano era no rival também no começo da carreira dele também, né? Mas porra, Adriano, ele sempre teve uma patada assim, deixava engatilhar o bichinho, ele vinha quente. Né? Então, assim, para mim, cara, eu acho que o Pedro Raul, ele é um cara assim que ele tá valendo dinheiro, e se tem alguém interessado, vende, cara. Vende, porque senão a gente vai acabar vendendo muito mais barato lá na frente. Porque ele não vai render mais do que ele está rendendo no Vasco. A não ser que o Vasco contrate metade do Barcelona, do time do Barcelona, aquele jogador de muito passe, time intenso pra cacete, para ele ficar paradinho lá, para fazer o papel dele de pivô, de repente fazer uma infiltração, botar a bola no pé dele, ele encosta, aí beleza. Agora, se não tiver essa condição, e eu acho que não vai ter tão cedo, cá entre nós, ele não tem utilidade pro Vasco, não. Eu concordo em partes com o Marcelinho, mas eu acho que ele também ele caiu muito de rendimento
foi muito prejudicado aí pelo Barbieri. Eu acho que não tem um jogador aí nesse elenco. Eu acho que só o Jair consegue sair um pouco e não caiu tanto de rendimento assim, mas quando o Pedro Raul estreou, teve uma sequência de jogos, ele estava com uma média boa de gols. Eu até falei no início, ele estava perdendo muito gol, mas ele também estava fazendo e estava com uma boa média de gols no início do ano. E eu não via ele dando essas caneladas que agora realmente ele está dando. Os jogos do Brasileirão dele, eu comentei isso com alguém, eu falei, o Pedro Raul do início do ano, ele conseguia fazer umas jogadas ali, umas tabelas, sair ali com o Alex Teixeira e tal, teve uns bons jogos no Clássico também. Depois, no Brasileiro, ele caiu absurdamente de rendimento e realmente estava dando umas caneladas, segurando a bola mais do que deveria. Estava, por incrível que pareça, ele é altão, espichadão, mas ele estava lento ali na passada, ele tinha alguma coisa acontecendo ali com ele, não sei. Mas, assim, eu não vejo ele tão inútil, assim, eu acho que ele caiu muito de rendimento, eu acho que ele pode melhorar vindo um bom técnico aí, acho que ele não seja tão inútil assim, que seja para vender logo. Eu acho que ele pode voltar a render o que eu vi assim no início do ano, nos primeiros jogos dele, que eu gostei. Apesar de reclamar muito dele perder gol, mas o Vasco vencendo, ele pode perder 10 gols. Se ele fizer um e o Vasco vencer, para mim tá top. Então, assim, é uma posição que a gente tem que ver peça de reposição, né? Hoje a gente tem aí algumas especulações. Uma fonte nossa do canal Sou Cruz Maltino já tinha noticiado ontem que o Vasco estava muito perto de fechar com o Lucas Prato. Mais perto do que todo mundo imagina, né?